Se você entrar em qualquer vídeo do YouTube ou do Instagram que fale sobre piso polido e piso acetinado, você vai ver uma guerra. É metade das pessoas falando que o piso polido é muito melhor e a outra metade falando que não, tem que ser acetinado, não tem outra escolha possível. E você, que só quer fazer uma escolha tranquila, fica sem saber em quem acreditar. Então calma que eu vou explicar aqui o meu ponto de vista com relação às vantagens e desvantagens de cada um deles aqui nesse vídeo. Antes de tudo, uma informação importante, muita gente já sabe disso, mas para quem não sabe, quando a gente fala de piso polido, acetinado ou de área externa, nós estamos sim falando do mesmo material, são todos porcelanatos, porém com tratamentos diferentes na superfície. Então, em qualidade técnica, assim, de resistência, a rigor, é exatamente o mesmo piso, só que essa diferença no acabamento vai sim trazer consequências práticas para o dia a dia e com a sua relação emocional ali com esse piso. Então é isso que a gente vai explicar aqui hoje. Vamos começar pelo mais polêmico de todos, que é o piso polido. Ele é aquele piso que tem um brilho, que ele reflete aquelas superfícies em volta dele. Tem gente que gosta porque sente uma sensação de luxo, de riqueza com esse tipo de piso, e tem gente que odeia, que acha a coisa mais brega do mundo. Mas, gente, isso é uma questão estética. Isso aí, cada um vai ter a sua opinião. É realmente você olhar fotos, olhar referências e ver se você gosta ou se você não gosta. Mas vamos para a parte mais prática, a questão da limpeza. Você vai ver guerras sobre pessoas falando que já tiveram os dois pisos e que preferem 1000 vezes o polido, e gente falando que já teve os dois pisos e prefere 1000 vezes o acetinado. O que, na minha concepção, causa essa confusão. O piso polido, que é esse que eu estou falando que ele é brilhoso, ele é sim mais fácil de limpar, mas ele é mais difícil de manter com a aparência de limpo. Óbvio que várias outras coisas vão influenciar nisso. Quanto mais claro, por exemplo, o seu piso, mais difícil vai ser de manter com a aparência de limpo. E quanto menos manchado também, as manchas acabam dando uma disfarçada em algum fiozinho de cabelo ou algo assim. Ou seja, se você for para a escolha de um piso polido muito claro e sem manchas, sim, você vai sofrer com isso de que qualquer coisinha vai gritar ali nesse seu piso, apesar de eu concordar sim que ele é bem fácil de limpar, não tem dificuldade nenhuma, o pano escorrega muito, muito bem. Ainda falando do piso polido, tem um ponto que não dá para negar, gente, ele escorrega. Então usar ele no chão de áreas úmidas, tipo banheiro, cozinha, não deveria nem estar em discussão. Na parede, tudo bem. Agora, não me venham colocar piso polido no chão do seu banheiro, porque realmente vai dar problema e você tem uma grande chance de ter um acidente. Agora vamos para o meu queridinho, o acetinado. O acetinado, na minha opinião, ele é mais elegante, ele é mais atemporal, mas aqui eu tô falando de estética. Tô dando apenas a minha opinião estética e você pode discordar, não tem problema algum com isso. Mas é fato de que é mais difícil dele brigar com alguma coisa, porque quando você tá falando do polido, às vezes dependendo do que ele tá refletindo ali, vai ficar um pouco estranho. O acetinado, nesse ponto, é uma escolha mais segura. Tem gente, quando a gente fala que o acetinado não brilha, que acha que vai ser uma coisa completamente fosca, e não é. Ele tem um leve brilho característico ali do material, mas é bem mais discreto do que o piso polido. Ele geralmente não reflete essa superfície, tá bom? Em termos de limpeza, ele já é o oposto do piso polido, no sentido de que ele disfarça melhor essas imperfeições, né, essas sujeirinhas, justamente por não brilhar, por não refletir, mas por ser um pouquinho menos liso, não é que ele é áspero, rugoso, esse é o piso externo, eu vou falar dele ainda, mas para ele ser um pouco menos liso que o polido, dá um pouquinho mais de dificuldade, mas nada demais também, tá bom, gente? Eu acho super tranquilo de limpar. Eu acho que essa guerra entre polido e acetinado, ela existe porque cada família tem uma rotina. Então, realmente, talvez se a pessoa ela tenha já o costume de limpar todos os dias do chão, faça mais sentido para ela o polido, porque ela já tem essa prática de limpar sempre ali. Agora, se a pessoa já fica um tempinho maior sem limpar o chão, para ela vai fazer mais sentido o acetinado, porque aí vai durar um tempo maior essa limpeza sem ficar parecendo sujo. Com relação à questão de segurança, o piso acetinado já é muito mais seguro do que o polido em sentido de escorregões ali. É claro, gente, que pode ter uma pessoa que vai ficar anos com piso polido no banheiro e não vai escorregar, e uma pessoa que vai escorregar num piso acetinado. É óbvio que a gente está falando de probabilidade aqui. É sempre bom você dar uma conferida no coeficiente de atrito do piso. O ideal ali para áreas úmidas, né, molhadas, tipo box de banheiro, é de 0,4 a 0,7. E geralmente os pisos acetinados vão estar aí nessa faixa. Então por isso que nós consideramos eles seguros para essa região.
Agora, o piso de área externa, aquele antiderrapante. Esse sim, gente, é aquele bem rugoso, bem fosco. E eu vou ser sincero, eu não gosto desse piso. Eu só realmente utilizaria ele onde é extremamente necessário. Um deck de piscina, por exemplo, é óbvio que nesse caso é necessário ser esse piso. Uma área realmente externa, que pega chuva ali de fato, eu também utilizaria. Mas tem gente que utiliza ele até para áreas semi-abertas. Eu não sou muito fã, acho ele muito difícil de limpar. Eu sou muito da manutenção, assim, de coisa prática. Óbvio que tem que prezar pela segurança, mas também pela praticidade. Então eu realmente só utilizaria esse piso onde é extremamente necessário. Essa é a minha opinião. Vai ter muita gente que fala que para área externa, mesmo que com uma cobertura, se puder pegar uma chuva de vento ou algo assim, a pessoa utilizaria esse tipo de piso. E tudo bem, eu respeito essa opinião, mas eu realmente acho ele muito difícil de limpar. Ele realmente gruda ali a sujeira, ele é mais chatinho. E é por isso que eu fico tão chocada quando eu vejo gente utilizando esse tipo de piso dentro de casa. Não tem necessidade, você vai virar escravo da limpeza, não vai ser prático no seu dia a dia. Uma observação final para você que está pesquisando é que claro que cada marca pode dar um nome comercial diferente para esse tipo de piso, ou então ter algum intermediário, mas normal é realmente o acetinado, o polido e o de área externa, mas às vezes a marca pode criar um ali entre eles. Já vi marcas que tem algo entre o de área externa e o acetinado e tá tudo bem. O importante é você fazer esse trabalho de pesquisa e com essa base você já consegue entender bem onde esse piso vai se encaixar. Geralmente, mesmo que o nome comercial seja outro, se você entrar nas características técnicas desse piso, vai estar lá falando se ele é um piso antiderrapante ou de área externa, né? Se ele é um piso acetinado ou se ele é um piso polido. Mas se não tiver, olha o coeficiente de atrito, vai entendendo por esses índices que tipo de piso você está adquirindo antes de colocá-lo na sua casa. E, obviamente, eu não poderia deixar de falar isso, a minha orientação é que você sempre busque um bom arquiteto. Eu, como engenheira civil, nessa discussão, eu óbvio que oriento, mas eu sempre vou seguir o que o arquiteto especificou e a gente sempre confia que o arquiteto conversou sobre isso com o cliente, pelo menos é sempre isso que a gente faz aqui no escritório, né? A minha sócia Letícia faz aqui no escritório quando tá fazendo a escolha do piso. Então, sempre procure ajuda profissional. Essa é sempre minha recomendação. No final das contas, gente, não existe um piso perfeito, senão todo mundo só ia usar ele. Existe aquele que vai se adaptar melhor à sua necessidade, à sua rotina e à situação específica que a gente está falando. Uma pessoa pode comprar os três, pode comprar o polido para uma região, o acetinado para outra e o externo para outra. Então, realmente, é entender o que vai se adequar melhor caso a caso. Mas, dentre o polido e o acetinado, assim, para dentro de casa, a minha opinião é que o acetinado fica mais bonito. E a sua? Me conta aqui nos comentários.